E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e dos bons espíritos para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Que Deus possa nos abençoar hoje, nessa nosso estudo que vamos fazer juntos. E vamos iniciar hoje um novo capítulo do livro Nosso Lar. O capítulo 39, Ouvindo a Senhora Laura, não é? Então, no programa passado, nós terminamos o programa comentando a história de Tobias, Luciana e Dona Hilda. E a gente comentou sobre os casamentos aqui que existem aqui ao nosso nível evolutivo, aqui na Terra, que nem todos são, e aliás a minoria o é, de casamento de almas afins. A maioria são casamentos, são uniões fraternas, uniões de prova, de expiação, de resgate, isso a nível, expiação e resgate, e que a Luciana, ela falou para o André Luiz que ela entendeu, ela queria alguma coisa a mais da sua união com o Tobias, e aí o ciúme devia ser muito grande da primeira esposa, porque ela diz que quando ela recebeu o beijo da Dona Hilda, ela sentiu que foi perdoada por tudo que ela fez. Ela deve, nas entrelinhas, ela diz que ela fez do casamento dela uma guerra, de desentendimento, de tristeza, de inquietação. A gente comentou isso no último programa, e lembrando também que apesar de ter essa classificação no mundo espiritual dos casamentos terrenos, todos aos olhos de Deus são sagrados, porque tudo tem um planejamento divino na nossa vida. A nossa vida, a gente pode imaginar ela como, tem gente que imagina a nossa encarnação como uma estrada, mas eu prefiro a imagem de uma rede em que a gente está conectado a alguns espíritos, não é? E que nós, com o nosso livre-arbítrio, que é um dom sagrado de Deus que nem Jesus mexe, no livre-arbítrio de cada pessoa, e a gente, naquela rede, a gente tem a permissão de se mover, por conta de que podem haver no nosso planejamento. No livro Os Mensageiros tem uma mensagem de um médium falido sobre isso. Ele diz que na encarnação dele não estava o planejamento de um casamento, mas ele foge, ele desobedece a esse compromisso e ele se casa. E aí ele relata o quão difícil foi o casamento dele. Mas a gente tem que entender que, vamos supor, para ele tirar 10 no planejamento reencarnatório, ele devia ficar solteiro. Mas ele tinha a opção de encontrar essa criatura. Porque, então, por isso é que a gente, na nossa estrada evolutiva, na nossa rede evolutiva, a gente pode fazer algumas opções, porque senão nós seríamos quais marionetes na mão de Deus. A gente tem que aprender com os nossos erros. É assim que a gente cresce. Como é que a criancinha aprende a andar? Ela cai várias vezes, não é? Ela cai, ela levanta, ela cai, ela levanta, e a gente também vai seguindo assim. Uns mais rebeldes e uns mais dóceis. Então, vamos começar o capítulo
o capítulo 39. E aí o André Luiz começa a dizer: o caso Tobias impressionara-me profundamente. Aquela casa, alicerçada em princípios novos de união fraterna, preocupava-me como assunto obsidente. Então, depois que ele saiu da casa do Tobias, esse assunto começou a martelar na cabeça dele, não é? E ele está preocupado, porque ele deixou a esposa Zélia viúva na terra. E aí a gente vai ver por que da preocupação dele, porque ele, né, nem todo mundo fica com essa preocupação exagerada, né? Se a esposa, o companheiro, o esposo vai casar novamente. E aí relata, mas ele estava. Relata o condicionamento de ideias, em que muitas vezes estamos presos, né, nas situações, o condicionamento daquilo que não nos permite, ou não, a gente não se acomoda e não quer também raciocinar mais além, né? Nós, aqui me passando o trecho do Evangelho em que Jesus coloca na frente de Jesus uma mulher que tinha cometido adultério. Na questão do adultério, naquele caso ali, o culpado sempre era a mulher. É o condicionamento que se tinha, que muitas vezes carregamos até hoje, porque somos nós naquela época reencarnados hoje, né? Nada mais do que isso. Mas aí os espíritos, a doutrina espírita, que nos abre o pensamento para raciocínios maiores perante a vida, melhores, nos faz o seguinte questionamento: e o adúltero, onde é que estava? Então, são raciocínios que começam a mudar. O André Luiz está dizendo aqui que impressionou ele o caso, porque realmente ele não estava habituado a isso. O condicionamento que ele fez das encarnações, através das existências, é um condicionamento diferente, de que a casa era dele, é que ele vai falar mais adiante, que ele já falou antes, que a esposa era dele, tudo era dele, ele era o senhor, dono de tudo. E não é assim. A verdade não é essa. O dono de tudo é Deus. Não é? A gente tem que colocar esse raciocínio na cabeça. É Deus. Tudo nos é concedido por empréstimo para a nossa evolução. Tudo. A única coisa que realmente mora o nosso livre-arbítrio, onde mora o nosso livre-arbítrio real, é o nosso pensamento. Esse sim, esse é o nosso. Aí é como os espíritos explicam, Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Nesse não se pode pôr freios, não é? Então pensamos aquilo que realmente queremos, não é? Mas o dono de tudo é Deus. E essa didática que os espíritos usam é uma didática divina, né? Os espíritos superiores, né, eles, de alguma maneira, aqui em nosso lar, o Clarencio, a mãe do André Luiz, eles estão mostrando ao André Luiz os exemplos, né, para que ele aprenda com os exemplos, com o que ele está vendo. O exemplo do Tobias, lá da dona Laura, né, com a neta. Então, isso a gente deve usar também na nossa vida, na nossa própria vida. A gente procurar entender que, às vezes, certas circunstâncias se dão para que a gente aprenda com o outro o que não deve ser feito ou o que deve ser feito. Então, a gente está cercado de exemplos, muitas das vezes providenciais, que os espíritos nos mostram, né, para que a gente aprenda o certo ou para que a gente veja como um comportamento de determinada pessoa está errado. Então, eles estão fazendo isso com o André Luiz o tempo todo, mostrando certos exemplos para que ele aprenda o que é, né, qual a resolução que ele tem que tomar na hora lá da prova dele, do testemunho dele, quando ele voltar em casa. Então, que a gente tire isso também para a nossa vida. Por que a gente está vendo o comportamento de certa pessoa daquele jeito? Será que é o certo agir assim? E isso é didática divina para nós, né? Os espíritos, eles programam, como programaram para o André Luiz, não tenhamos dúvida,
eles também programam para a nossa vida, para que a gente veja certas situações corretas e certas situações equivocadas. A gente não precisa errar, a gente pode aprender com o erro do outro. A gente precisa entender isso. Não estamos aqui falando que a gente vai observar o erro e fazer fofoca. Não é isso. É você observar o comportamento do outro, se for bom, procurar fazer o mesmo, e se for equivocado, procurar evitar. É isso que eles que fizeram aqui no livro Nosso Lar, né? Porque a gente já passou da metade do livro. Então, é isso que a gente tem visto o tempo todo. E aí, o André Luiz vai falar, né? Continuar. Afinal de contas, também ainda me sentia senhor do lar, olha só. Por isso está incomodando tanto ele, alguém, né, imaginar que a sua esposa viúva tenha contraído segundas núpcias, colocado um estranho, entre aspas, dentro da sua casa. Repetindo, afinal de contas, também ainda me sentia senhor do lar terrestre e avaliava quão difícil para mim próprio seria semelhante situação. Quer dizer, está falando do plano espiritual. Ele está refletindo para ele se ele fosse o Tobias, e no plano espiritual desencarnado, ele tivesse que conviver com a primeira e com a segunda esposa. Como é que ia ficar ele, né? Ficar ele nessa... não que ele vai continuar aqui dizendo. É isso que ele está falando. Teria coragem de proceder como Tobias, imitando-lhe a conduta? Ele está pensando, será que se eu fosse o viúvo, eu casaria de novo? Isso, exatamente. Admitia que não. Então ele achava que o casamento é único e se ficou viúvo, ninguém tem direito de se consorciar novamente. Então, vamos abrir só um parênteses pequeno aqui, Tereza, porque ele está falando, eu não faria isso. Mas lembra do que ele desencarnou também? Pois é, não, a gente tem que... Porque, gente, hipocrisia. O ensinamento porque, olha só, o André Luiz não é um espírito superior, ele não é. Ele é um espírito em luta, nessa fase aqui, não sei como é que ele está agora, mas é um espírito em luta, assim como todos nós, quase todos nós. Muito inteligente. Agora, muito inteligente. Muito um repórter realmente muito inteligente. É um patrimônio que ele conseguiu para ele, como espírito, que nós, pelo menos eu ainda vou conseguir um dia. Inteligência está longe de mim. Então, ele está assim. Agora ele está dizendo aqui, o que retrata para nós a nossa hipocrisia. Não estou falando aqui, eu não estou assim. O André Luiz é um hipócrita, não. Estou falando para nós. O ensinamento do livro aqui, Nosso Lar, é para todos nós, para a humanidade inteira. Porque lembra, eu não faria isso. Mas lembra do que ele morreu também, quando ele morreu? O que ele tinha? Sífilis. Como é que você contrai sífilis? Bebendo água? Não é. Todo mundo sabe, não é? Quem não sabe pode ir lá procurar na internet, que sabe que lá está explicando direitinho. Como é a contaminação. Como é a contaminação, não é? Então, é isso. Não foi por causa da Zélia. Foi por causa dele. Então, e aí? Como é que ele não faria isso se ele já fez antes? E ele não admitir. Então, isso nós temos que nos retratar. Por isso que eu falei antes da questão do adultério, lá quando colocam a mulher adulta na frente de Jesus. Aquele que não tiver erro pode atirar a pedra. Ele não conivil com o erro. Ele defendeu a doente. É diferente. Não se apedreja os outros. É esse o ensinamento. Está nas entrelinhas aqui esse ensinamento. Não é? Porque para o André Luiz, sagrada, vamos dizer assim, entre aspas, é só a esposa, as outras mulheres não são. Exatamente. Né? O respeito, como muitas pessoas, né, ainda têm esse conceito errado, eu só respeito a minha esposa, as outras mulheres, né, como se não fossem suas irmãs. Lembrando em Deus. Que as amantes do pai dele vão vir filhas da mãe dele de novo. E ele fica indignado. Aquelas mulheres, está lá nos capítulos anteriores que a gente estudou. E ela repreendeu ele, não fale assim das nossas irmãs. E eu vou vir mãe delas, porque seu pai contribuiu para que elas estivessem lá como elas estão, no tormento do umbral, das trevas, e eu vou ajudar. Ela vai ser casada com o pai do André Luiz novamente, e como filha vai vir as amantes dele. Né? Dizendo para nós o quê? O respeito deve ser dado para todos. Quem está se equivocando na situação da questão sexual,
a pessoa está doente temporariamente, mas que vai se reerguer. E a gente tem que respeitar isso. É isso que ele está ensinando também. Aí ele continua. A meu ver, não seria capaz de aborrecer tanto a minha querida Zélia. E jamais aceitaria, jamais é nunca, tempo nenhum, que demora muito, como diz meu pai. E jamais aceitaria tal imposição por parte de minha esposa. Então, ele aqui realmente é a hora que ele começa verdadeiramente a se autoconhecer. E ele está começando a ser honesto com ele mesmo. Olha, eu ainda sou daqueles que acham, né, que o homem, ele é o dono do lar, ele é o tal que chamam, né, de macho alfa, né? Isso. Eu sou o dono, eu viúvo, quer dizer, isso ele está achando. Eu viúvo não casaria. Mas uma coisa é o que a gente, no mundo espiritual, outra coisa é no corpo, né? Também a gente sabe disso. E os espíritos dizem que nós somos os campeões da promessa não cumprida. Então, isso ele está dizendo lá. Será que ele, se ficasse viúvo, né? Como a gente não se conhece inteiramente, será que ele, viúvo, com filhos para criar, aparecesse uma bonitona, né? Alguém interessado, será que realmente ele agiria assim? Não sei. Para isso, nós, espíritos imperfeitos, a gente encarna. Encarna para provar se realmente já conquistou, né, certos conceitos, já conquistou certa evolução. Lembrando que a Teresa falou para provar, lembrando que é para provar para nós. Porque para Deus já sabe o que vai acontecer. Jesus nos conhece. Jesus nos conhece, Deus nos conhece. Nós é que não nos conhecemos. Por isso a gente é o campeão da promessa. É aquela história, aquela analogia que a gente faz com a criança na escola. O menino tirou 3, 4, 0 o ano todo. Na prova final ele não vai passar. Tem como. E aí o professor pode deixar de dar a prova a ele? Não. Tem que dar a prova para ele, tirar outro 0 e saber que ele tem que estudar. Mas não pode deixar de dar a prova, só porque vai errar. No fundo, o que ele está dizendo? Eu não aceito essa situação do Tobias. É isso no mesmo. fundo, ele não aceita. Ainda, né? Ele ainda nessa época aqui em que ele está relatando pra gente, após essa visita, ele já meditou, já pensou, ele fala, né, que o assunto está obsidente, está ali obsediando ele, aquela situação, mas no fundo, ele não aceita a condição do Tobias de morar com as duas esposas, mesmo uma estando na condição de filha. É tão grande o machismo dele, né? É tão grande lá os seus preconceitos em relação a casamento, a família, que ele, no fundo, ele está dizendo, ó, eu sei que isso é o certo, porque no Tobias, né, lá em nosso lar, a gente sabe que é uma colônia já de espíritos equilibrados, ainda mais aqueles que têm família, que já têm um lar organizado, mas ele não aceita. E no fundo, ele está dizendo, olha, por enquanto, né, está difícil de engolir essa história. E aí ele continua. Aquelas observações da casa de Tobias torturavam-me o cérebro. Não consegui encontrar esclarecimentos justos que pudessem satisfazer-me. Então, com toda a explicação que a dona Hilda deu, que a Luciana deu, que o Tobias deu, para ele, casamento é indissolúvel, para ele, não viúvo, tem que ficar viúvo até morrer, né? Não pode haver concessões de jeito nenhum, e ele não está aceitando. São duas situações, né, Teresa, que não está aceitando. O Tobias está casado de novo e no plano espiritual as duas estão morando com o Tobias. Aí ele, pelo amor de Deus, o que é isso aqui? Mas ele quer, né? Mas temos que ver o ensinamento todo, né? O Tobias está morando com as duas, mas não está se relacionando com as duas. Tem esse detalhe. Tanto que a Luciana já vai reencarnar porque o futuro esposo que conviveu com ela anteriormente, algumas encarnações, já está encarnado. Ele explica isso no capítulo anterior, a gente leu isso. Mas o André Luiz mesmo assim não aceita isso. Por quê? É aquilo que a gente fala da doutrina espírita, é a mudança de ideia. O espiritismo, ele veio colocar a realidade do evangelho para nós, o ensinamento real de Jesus. Aquilo que realmente nós hoje espíritas, quer dizer, principalmente nós os espíritas, nós
procuramos tamponar, nós escondemos de muito da realidade anteriormente, transformamos o cristianismo nascente, nos seus ensinamentos puros, em posições sociais, em igrejas, né, com suntuosas, em riquezas, colocamos muita complicação no ensinamento puro lá da Galileia, que veio lá da simplicidade. A gente vê o livro Paulo e Estevão, a gente vê a luta de Paulo para manter a pureza do Evangelho, não é? Na sua peregrinação, na sua divulgação. Então o Espiritismo ele veio restaurar, por isso que ele é o restaurador do Evangelho, é o consolador, porque na medida que restaura e coloca ideias corretas, automaticamente nós somos consolados pela realidade que a vida nos traz, né? Nos dando cada vez mais esperança em futuros melhores. Talvez se alguém tivesse contado o caso Tobias para ele e não mostrasse o exemplo, ficaria ainda mais difícil dele aceitar. Porque, como dizem os espíritos, os exemplos arrastam. Então, o que o Clarencio, a mãe do Clarencio, né, providenciaram para ele? Uma visita na casa, que o Tobias, né, convidasse ele para visitar o seu lar, para ele conhecer a história. Então, agora vai ficar um pouco mais fácil para ele aceitar, mas mesmo assim, ele vai ter que trabalhar isso dentro dele. Ninguém consegue, né, converter ninguém a nada ou convencer ninguém a nada. Só nós, né? Só nós mesmos é que conseguiremos fazer a mudança dentro de nós. Pensando, meditando, lendo, vendo exemplos. E aí aquele conceito novo que nos chega vai sendo, vamos dizer assim, gestado dentro de nós, né? Assim, é como se fosse um bebê mesmo, né? Fosse crescendo, crescendo, crescendo até a hora de ficar pronto para sair. É o que acontece, é assim que a gente vai evoluindo. Então, não adianta a gente querer dar receita para o outro pronto, ou só falar. E a didática divina é essa mesmo, para a gente. Muitas das vezes Deus nos coloca em certas experiências, porque Ele sabe que a gente vivendo aquilo, vai ficar mais fácil a gente assimilar o aprendizado. Não é? Fica mais fácil do que só ouvir falar dele. Então, a dona Laura começou a conversar com ele, a mãe dele, o Clarencio, todo mundo está conversando. Mas agora chegou a hora de mostrar a ele um exemplo prático, para ele ver como é que funciona um lar onde as pessoas se respeitam e conseguem entender o papel de cada um, mas que todo mundo se gosta, porque a dona Laura vamos dizer assim, a alma afim do Tobias, mas a Luciana pode ser uma alma irmã, alguém que agora ele tem uma consideração muito grande, porque foi esposa dele na Terra, compartilhou com ele, né, porque a gente tem que raciocinar a mesma dificuldade, acabando o tempo, mas a mesma dificuldade que a gente está falando com o André Luiz está tendo, nós também temos, nós teríamos também. E não sei se vamos ter, porque uma coisa é o André Luiz falar, fiquei viúvo, aí eu caso de novo. Ou então, aí a minha esposa que está desencarnada está vendo que eu casei de novo. Isso é uma coisa. Ela pode não gostar, ciúme, etc, série de coisas. Agora, eu posso, e se eu ficar sabendo que no plano espiritual a minha esposa reencontrou alguém do convívio dela com muito mais afinidade do que ela tinha comigo? E aí, também? Porque isso acontece, isso está acontecendo aqui. A gente tem uma amiga que não aceita isso. Exatamente, eu lembrei dela, uma amiga nossa, não vou falar o nome não. Uma amiga nossa, ela não admite que o esposo dela, já desencarnado há alguns anos, que ele possa ter reencontrado alguém. Ela não gosta dessa brincadeira. Não gosta não, ela fica chateada, sério. Mas ela é espírita, é consciente, ela estuda o espiritismo há muito tempo. Mas não aceita isso não. É uma excelente pessoa, adoro ela, amo ela, gosto, mas ela não admite. Então são uma pessoa bondosa, bondosa, um coração enorme. Mas esse assunto toca. É nevrálgico para ela. É isso. Então tá. Então estamos terminando mais um programa, né? Então vamos meditar nós vamos também, meditar, né? Porque isso vai acontecer daqui a pouco conosco.
Fiquem com Deus, muito obrigado pela atenção e que Jesus continue a nos conduzir. Um grande abraço a todos os amigos que nos ouvem, pela paciência. Um abraço ao seu Nilton, seu Jorge, o Jonas lá do Vicente Moretti, todos os amigos que estão lá. Muita paz de Jesus na vida de todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.